Web Rádio SOS Vida. Controle social e cidadania. Sua participação poderá melhorar o mundo e a vida de muitas outras pessoas. Controle social se faz com participação. Olá, você conectado na Web Rádio SOS Vida. Obrigado pela sua companhia. Dando prosseguimento às entrevistas com os candidatos aqui por Petrópolis, falando sobre controle social, estamos recebendo hoje o jovem Daniel Ilesco. Ele irá se apresentar para os nossos ouvintes, amigos internautas. Daniel, é todo o seu microfone e depois a gente segue o nosso papo. É um prazer estar aqui. Queria elogiar em primeiro lugar a própria existência da SOS Vida enquanto projeto, Obrigado. Enquanto rádio. Admirável que hajam pessoas que investam parte da sua vida, boa parte do seu tempo, dedicado a projetos como esse, né? E contribuindo, portanto, também com novos espaços para discussão sobre as políticas públicas, sobre Petrópolis, sobre coisas que interessam a vida de todos nós. Eu sou cria aqui da cidade, sou criado aqui em Petrópolis, cidade que eu morei até os meus 17 anos. Meus pais, minha mãe ainda mora aqui, meus pais fizeram boa parte da sua vida profissional e pública aqui na cidade. Minha mãe é professora da UCP, já licenciada, mestra, né? Doutora agora. Psicologia. E psicóloga, né? E eu devo muito aos meus pais uma educação mais politizada, uma educação mais ideológica, né? Mais generosa sobre o mundo à minha volta. Sempre foram valores que eu carreguei de casa, mas que na participação do movimento estudantil da cidade é que de fato eu entrei para a política. Foi ainda no Grêmio da minha escola, o Colégio Fênix, da qual eu guardo com muito carinho. Vários professores, como o professor de História, o Paulinho José, de português, o Bibiano e tantos outros professores que eu tive lá dentro. E a minha vida no movimento estudantil, que foi quando eu conheci a UJS, é uma organização de juventude conhecida aqui na cidade, União da Juventude Socialista, e participava do movimento estudantil, a querida AP, Associação Petropolitana de Estudantes, que está desativada, mas que, pelo que se tem notícia, em breve pode se reorganizar, em que eu vinha para as passeatas defendendo uma universidade pública em Petrópolis, coisa que até hoje não existe, embora tenha se dito ao contrário ao longo dessa campanha. Infelizmente ainda não existe uma universidade pública na cidade e permanece sendo uma luta da juventude daqui para não abandonar Petrópolis, para poder se fixar na cidade e ter oportunidade aqui em Petrópolis de um ensino público de qualidade. Então, por esse caminho é que eu acabei me interessando pela política e fiz parte do movimento estudantil. Ao ir para o UFRJ, ao descer lá para a capital, me envolvi muito com o movimento, acabei sendo eleito presidente da União Estadual dos Estudantes e posteriormente da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Foi quando eu de fato conheci a política e percebi o valor que cada um de nós tem, a força que cada um de nós tem quando a gente se organiza e se junta em defesa dos nossos direitos, em defesa da educação de qualidade, em defesa de ter mais oportunidades para a juventude. Na UNE você foi presidente, não é isso? Eu fui presidente da UNE, Cal, de 2011 até 2013, até o ano passado. E voltei o ano passado aqui para Petrópolis e para o Rio de Janeiro. Quer dizer, essa sua militância, essa sua caminhada até o momento de decidir por uma eleição, para um cargo na Alerj, não é de agora, Daniel? Isso foi uma construção que veio. Você está com quantos anos? Eu acabei de fazer 30, Cal, na semana passada. Então, bem jovem. O que eu quero chamar a atenção para as pessoas é exatamente isso. É um jovem de 30 anos que não começou agora, não caiu de paraquedas. Eu me filiei ao meu partido, ao mesmo partido que eu sou até hoje, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, aos 16 anos. Então, quase metade da minha vida, e desde que me filiei, nunca mudei de partido, Então, acredito profundamente nas causas que me levaram a sair candidato, porque eu me dedico uma boa parte da vida a elas, que são a causa da educação pública, a causa de democratizar a nossa sociedade, de distribuir a renda, de dar mais oportunidade para a juventude e para as pessoas de serem felizes, Eu entendo que a luta política é parte dessa luta por felicidade coletiva, para que mais pessoas tenham oportunidades e direitos para realizarem seu potencial. Então, há 14 anos que eu sou muito grato a isso, que através do movimento estudantil aprendi a olhar minha vida não só através do meu umbigo, mas através da vida das pessoas, do nosso país, da nossa cidade, do estado do Rio, a se preocupar com a coletividade, em primeiro lugar. Perfeito. A sua formação toda foi em Petrópolis, Até os 17 anos que você foi para o Rio para cursar a Universidade Federal. Exatamente. Que curso que você... Eu me formei, Cal, em Ciências Sociais, no UFRJ. E depois, quando fui
né, fui morar em São Paulo durante 4 anos e voltei no ano passado, depois de ter sido presidente da Uni, e retomei a minha graduação em licenciatura em Ciências Sociais, que apesar de já formado no bacharelado, eu tenho muita vontade de me formar professor. E eu devo concluir meu estágio de docência lá no Cefet, do Rio de Janeiro, no meio do ano que vem. Sim. Então, se der tudo certo, a partir do meio do ano que vem eu também me formo professor. E eu tenho um grande sonho, que é poder dar aula tanto em Petrópolis quanto no Rio de Janeiro. Nesse primeiro momento no ensino básico, acho muito importante o compromisso com a educação básica, mas almejo mais na frente, com outra formação, né, depois de mestrado e doutorado, também dar aula em universidades no Rio de Janeiro, e eu espero numa universidade pública em Petrópolis, porque a nossa luta por ela continua. Você é filho de professor, né? A professora Miriam, né? Uma querida amiga nossa, colega hoje também, né? O que você pensa com relação a essas questões relacionadas ao professor? O professor talvez seja a profissão mais bonita, né? Porque ela está relacionada ao ensino de todas as outras profissões, e infelizmente é absolutamente abandonado, né? Tanto pelos salários baixíssimos, né? Quanto também pelas condições de trabalho. Não é só o salário baixo, mas todo um ambiente escolar que é muito depauperado, em especial na educação básica. Sendo que na educação pública, sendo que na educação privada, onde frequentemente não é o grande problema a questão do financiamento, você também tem relações pouco democráticas em muitas das instituições. Então, o professor, que deveria ser um profissional empoderado, com condições de trabalho, com autonomia didático-pedagógica, com um bom salário, muitas vezes ele não tem essas condições. Na própria universidade, o caminho pela licenciatura, o caminho para se formar professor é um caminho desestimulado. Para as pessoas numa universidade hoje no Brasil escolherem ser professor, em especial da rede pública, isso é uma demonstração de compromisso com o país e da importância que tem essa profissão para todos nós, muito grande. Então eu entendo que a valorização da carreira do professor, com formação continuada, progressão salarial e todo um tipo de condições de trabalho, né, o investimento na infraestrutura do colégio, essa questão de um ensino integral que proporcione uma melhor educação nas nossas escolas, e todas essas mudanças, Cal, durante muitos anos, o movimento educacional brasileiro reivindicava e ouvia dos gestores que não havia dinheiro. Mas a gente tem uma situação muito interessante no Brasil hoje, que permite a gente acelerar rapidamente em todas essas conquistas, valorizando o professor e abrindo mais vagas em universidades públicas, em escolas técnicas. E eu estou me referindo à conquista da Uni e do movimento estudantil, do petróleo hoje no Brasil está vinculado à educação. Sim. Eu estava na presidência da Uni durante boa parte dessas lutas e diziam para a gente que era impossível, Ronaldo, que a gente jamais conseguiria influenciar o rumo do uso do petróleo. Até porque, historicamente, isso nunca aconteceu. Do uso dos impostos do petróleo, né? Mais do que isso, a lei que a gente aprovou, Cal, ela diz o seguinte: desde 2007 que a Uni persegue isso, e ano passado a gente conseguiu fazer virar lei. Esse ano a presidenta sancionou, o que significa que em 2015 essa lei estará em vigor. E essa lei diz o seguinte, que 50% do fundo social do pré-sal é um fundo que vai ser utilizado a partir de 4 receitas do pré-sal, 4 receitas ligadas à exploração do pré-sal, vai se construir um fundo que vai ser aplicado no mercado financeiro, e o rendimento desse fundo, 50% dele por ano, vai ser investido em educação pública. Além disso, os royalties do petróleo, que é um outro tributo, é o tributo que as empresas pagam para poder explorar o petróleo no nosso país, 75% dos royalties do petróleo vão ser aplicados na educação pública e 25% na saúde pública. Como é muito por cento, é importante a gente explicar para quem estiver ouvindo a gente o quanto de dinheiro isso significa. Como as estimativas de petróleo elas são sempre cautelosas, elas sempre são estimadas para baixo, significa que, no mínimo, 736 bilhões de reais pelos próximos 10 anos vão ser investidos na educação pública pelos royalties do petróleo. E mais 212 bilhões pelo pré-sal. É quase 1 trilhão, Cal. É a maior vitória orçamentária da história da educação brasileira, de uma luta que começou com uma ideia num congresso estudantil. É até bonito, né, a gente perceber como esse processo se dá. De baixo para cima, uma opinião dessa muda o uso que se tem de uma riqueza dessa no Brasil. O fato é que a necessidade de ampliar o salário dos professores, para a qual sempre foi argumentado que não havia dinheiro, está dada essa possibilidade, e os professores, os estudantes e a sociedade precisam lutar para que, de fato, esse dinheiro do petróleo chegue
no salário dos professores, que é a primeira condição para ter uma mudança profunda na educação no país. Perfeito. E o deputado, o papel é exatamente esse, de fiscalizar. Você, sendo eleito, vai ter a oportunidade de exercer esta fiscalização mais direta do que a sociedade civil, não é verdade? Antes de mais nada, meu nome é Ronaldo Nassif, sou veterinário da Veterinária Mosela, uma clínica que trata de pequenos animais, cães e gatos, e atua também na parte de animais silvestres. Eu tenho uma pergunta que muitos dos meus clientes não se cansam de perguntar, inclusive até grande parte da sociedade, que é com relação a o que você acha de políticas públicas voltadas para pequenos animais, no caso... Um atendimento que pudesse fornecer à população consultas, cirurgias, enfim, com relação a essa voltada para a área de saúde animal, né? O que você tem a respeito disso? Eu queria primeiro então, Ronaldo, afirmar, né, para todas as pessoas que convivem com animais, em especial os profissionais dessa área veterinária, né, a importância da defesa dos direitos dos animais, da proteção dos direitos dos animais, ser um tema debatido em eleições. Isso, na minha opinião, deve ser sim alvo de política pública. Essa é uma luta que envolve muita gente no Rio de Janeiro. Existem uma série de projetos, ONGs, movimentos em defesa dos animais, sociedades, né, que debatem esse tema, muitas delas de profissionais, outras de voluntários, né? Eu imagino que, em primeiro lugar, toda uma política, que não é uma política simplória ou caricata, como já se tentou fazer aqui em Petrópolis também, mas uma política séria e consistente que pudesse tratar do problema da castração e da doação de forma organizada e ativa, porque, sem dúvida alguma, você consegue organizar um sistema como esse. Muitas pessoas seriam dispostas, se houvesse um serviço inteligente e simples de doação e castração de animais, a receber animais, né? É um dado da sociedade humana esse. A sociedade humana incorpora a convivência com cães e gatos em especial e até com outros animais domésticos. Então isso é uma questão da nossa cultura e, portanto, não é só um problema do animal, é um problema dos seres humanos também. Concordo. Né? Dos seres humanos que trabalham com isso, porque isso é economia, isso é trabalho, isso sustenta a vida de muitas pessoas, com trabalho honesto, né? Gera recursos. Né? E também isso tem a ver com a felicidade, com a companhia, com a vida das pessoas que escolhem conviver com animais domésticos, né? E eu entendo que existe um problema que é do atendimento a eles de forma gratuita, porque volta e meia surge essa discussão sobre um hospital veterinário público em Petrópolis, por exemplo. E é evidente, uma das opiniões apressadas que surgem sobre esse assunto, é evidente que não se pode debater a prioridade entre o atendimento das pessoas ou dos animais, porque eu acho, inclusive, que não são concorrentes, nós não estamos debatendo uma coisa contra a outra. É evidente que o déficit na área da saúde é tão grande, e isso é uma prioridade tão absoluta, que ao se debater hospitais, você precisa fortalecer o SUS, você precisa remunerar melhor os profissionais da saúde, você precisa ampliar o atendimento nos leitos da cidade. A gente vê toda essa luta para ter mais recursos, por exemplo, para o Alcides Carneiro, da qual a Jandira Fegali é uma grande lutadora, que é uma companheira minha de chapa aqui no Rio de Janeiro. Então é evidente que a questão da saúde pública é uma questão fundamental. Mas, na minha opinião, a opção a ser feita é, por exemplo, há toda uma economia, uma cadeia econômica de produtos voltados aos animais, como rações, como produtos de higiene e outros produtos direcionados a esse público. Vacinas. Esses produtos, eles têm uma taxação de impostos. E eu entendo que a utilização desses recursos dos impostos é que deveria ser melhor utilizada para poder financiar estruturas de saúde que possam ser revertidas em relação aos animais. Então eu sempre parto da opinião, Ronaldo, de que os atuais profissionais, as atuais estruturas têm que ser valorizadas. Não se pode criar algo do nada, desconsiderando a estrutura e os profissionais que já tratam dos animais em Petrópolis. Agora, é claro que, se utilizando desses recursos de tributos, se a gente puder dar atendimento gratuito através de convênios ou futuramente através de uma estrutura pública, é claro que eu vejo com bons olhos essa política, porque democratiza o atendimento aos animais aqui em Petrópolis. Políticas que tendem a somar, né? Claro, a somar, não substituir, né? Nada se cria da noite para o dia, muito menos a gente pode desconsiderar o trabalho honesto de quem já cuida dos animais ou de quem já exerce outra profissão, qualquer que ela seja, aqui em Petrópolis. Mas se vem estruturas públicas para somar, é claro que eu sempre vou ver com bons olhos que o poder público também se responsabilize, porque muitas dessas soluções acabam sempre nas costas
né, das pessoas que trabalham, e o poder público também deve assumir suas responsabilidades com questões como essas dos direitos dos animais. O que temos levantado, Daniel, é sobre, interrogado aos candidatos que estiveram conosco, a sociedade toda pergunta, por que razão? Porque nos grandes centros já existem hospitais públicos veterinários. E aí, como pensar uma solução para o interior? Você vai ser um candidato estadual, então você não vai pensar só na capital. Você sendo de Petrópolis, quer dizer, pensar em soluções para todo o estado. O que pode ser feito? Conforme você falou, o hospital veterinário pode ser uma estrutura cara, inviável no momento, mas preciso pensar soluções imediatas para resolver essa questão. Porque é todas as cidades que a gente vai ver a quantidade de animaizinhos que estão pela rua. Conversava com um amigo, né, um colega seu veterinário, e ele falava, eu preciso ser remunerado. É claro, porque às vezes as pessoas podem chegar na clínica, puxa, você gosta de animal, você não pode me cobrar. Não é assim. Não é bem desse jeito. É uma profissão, né? Não é verdade? Então, quer dizer, que possa ter uma remuneração justa e um atendimento também justo para esses animais, porque eles geram recursos, não é? Através dos impostos que nós pagamos, cada pessoa que compra alguma coisa. Então não vai ser o SUS, né? O SUS não é gratuito. Essa água que nós estamos bebendo, nós pagamos impostos. Então o SUS nós pagamos. Eu acho que nós precisamos lutar por esses animais, que eles não sabem lutar por si, só sabem se defender, né? O cachorrinho, qualquer coisa, ele morde a gente, né? Sem dúvida, né? É uma questão de uma responsabilidade que se cria, porque não adianta só querer os animais para a hora em que eles podem te oferecer companhia e na hora que eles precisam de saúde, se desresponsabilizar com isso, né? A vida inteira fui criado com uma série de animais. Quando eu morava, né, aqui na Henrique Dias, tinha cachorro, periquito, papagaio, gato, ovelha, tartaruga, periquito. Ainda tem, né? Papagaio, ainda tem cachorros. A minha cachorra recentemente foi ela tomou uma bolada na perna e que machucou, né, fissurou o osso dela. E você acabou de fazer uma cirurgia, então dá uma agonia danada, né? Você acompanhar a recuperação dela, a cirurgia, saiu uma placa do lugar, teve que fazer de novo. Então é claro que é uma questão, né, fundamental, porque é como se fosse um ente querido passando por uma questão de saúde. Quem convive com animais em casa e ama os animais sabe do que eu estou falando. E Daniel, uma grande solução seria buscar o convênio já com clínicas estruturadas que possam atender, né, prontamente a sociedade, né? Exatamente. Tirando cães de rua, controle de vermifugação, vacinação, a castração em si, que é muito importante. Com isso você consegue fazer o controle, tirando animais das ruas, né, evitando a disseminação de doenças, tanto para os animais quanto para a sociedade, né? As zoonoses, né, que são doenças que são transmitidas dos animais para os homens, né? Passa a ser realmente uma questão de saúde pública. Exatamente. Não é verdade? Porque com certeza. O animal adoece, pode transmitir doença para as pessoas, né? E até mesmo a questão social, psicossocial também. Estava conversando com um candidato, ele levantou aí exatamente isso, porque ter o animal em casa é um membro da família. E quando adoece, acaba que as pessoas, o que vai fazer? Para onde levar? Acabam adoecendo também, né? Então, acho que é importante levantar, falar sobre este assunto. A gente não pode se furtar dele. Com certeza. E como a gente percebe, só comentando o assunto, ele está articulado com várias outras coisas, né? Com o bem-estar das pessoas, com a saúde pública, através dessa coisa do combate à disseminação de doenças. O bem-estar animal, né? E, é claro, o próprio bem-estar animal, já que a sociedade, né, os seres humanos, eles têm uma possibilidade de gerar política pública, ou pelo contrário, também essa legislação de defesa dos animais, porque seres humanos também são passíveis de cometer covardias com os animais. E num debate recente eu descobri, porque antes disso eu não tinha prestado atenção para esse fato, a agressão ao animal, ela não é um crime, ela é uma contravenção penal. Então, se você pega aí no meio da rua um sujeito dá um tiro num cachorro, ele não pode responder criminalmente, penalmente por isso. É uma contravenção penal que implica objetivamente do olhar da justiça e do direito, que é uma infração menor. Né? E a gente entende que esse tipo de punição, de penalidade
para quem comete qualquer violência ou covardia com os animais também deveria ser lei. Candidato, você está sendo candidato, você é de Petrópolis, o que você pensa com relação ao que você pode apresentar para beneficiar o nosso município? Em primeiro lugar, Cal, pensando aqui a vida de Petrópolis como jovem criado na cidade, né, eu acho muito importante a dimensão da oportunidade para a juventude aqui. Esse é o fator de migração de uma parte importante da juventude para fora da cidade. Eu lembro, né, como eu falei no começo, da minha primeira passeata aqui na cidade, concentração ali na Praça Dom Pedro, percorrendo toda a avenida, e a pauta era uma universidade pública em Petrópolis que até hoje não existe. Então a gente entende que universidade pública em Petrópolis, a ampliação da rede técnica de ensino profissionalizante, valorizando a vocação da cidade ou as vocações da cidade, que são inúmeras, que vão desde o ecoturismo, né, expoente aqui potencial para gerar emprego com qualidade na cidade, valorizar as vocações turística, ambiental, né, ecológica da cidade, e até o LNCC, que implica uma prevalência aqui na cidade dessa coisa da computação científica, ou aquele curso de TV digital que recentemente veio para cá através do IFE. Então Petrópolis tem vocações importantes. Petrópolis é uma cidade, né, valorosíssima, próxima da capital, que tem um patrimônio cultural e histórico formidável. Então é preciso pensar a partir das vocações. Você tem uma área rural que muitas vezes fica sem política pública porque é distante do centro e das preocupações mais poderosas da cidade. Então eu entendo que a questão de você oferecer oportunidades de ensino superior e técnico profissionalizante ligadas às vocações da cidade é a estratégia mais importante para conseguir desenvolver econômica e socialmente a cidade, como uma estratégia para não só fixar os jovens que já são daqui, mas atrair inclusive outros jovens e profissionais intelectuais, cientistas para a cidade de Petrópolis. Eu entendo que hoje ainda falta uma política mais afirmativa dos valores da cidade, que apoie a juventude petropolitana, em especial nessa dimensão de educação e emprego, né, de educação e trabalho. E eu entendo que existem outras coisas importantes, em especial em relação à cultura da cidade. Eu queria aqui valorizar muito, Cal e Ronaldo, a roda de rima, né, a roda cultural que acontece todas as quintas-feiras em frente à Câmara de Vereadores e ao Centro de Cultura, ali naquele gramadão com a estátua da águia e da serpente, que é hoje a maior atividade, veja bem, organizada por jovens do movimento cultural, do movimento estudantil, da UJS, da Nação Hip Hop e outras entidades da cidade, e ela consegue ser hoje a principal atividade cultural semanal que a cidade faz. Nenhum outro evento de cultura na cidade reúne toda semana 200 jovens, 500 jovens quando está cheio, né? Então é importante apoiar esse tipo de iniciativa. Isso é um patrimônio para a cidade, é um serviço prestado, porque envolve a juventude na produção cultural. Muitos deles estão se formando talentos que já estão, inclusive, mesmo com o poder público não enxergando e muitas vezes a sociedade petropolitana não conhecendo, mas são pessoas que estão se formando músicos, estão se formando produtores culturais, estão se formando artistas com grafite, com outras artes urbanas. Então, na minha opinião, você multiplicar essa experiência com o poder público, muitas vezes, Cal, eles não têm dinheiro sequer para rodar uma filipeta, ou para alugar uma caixa de som, ou para improvisar uma tenda para se proteger da chuva. Eu entendo que deveria ter recurso na forma dos editais, como o Ponto de Cultura do Gilberto Gil no governo Lula trabalhou de forma muito inteligente, com pouco recurso disseminado para muitas iniciativas como essa da Roda. A gente poderia dinamizar a cultura de Petrópolis. Tem amigos que trabalham com essa coisa de cineclubes, né? De valorizar a exibição de filmes nacionais, de potencializar o teatro de Petrópolis, que já foi muito dinâmico, mas nunca contou com muito apoio do poder público. Então eu entendo que essa dimensão da cultura também é uma prioridade aqui para dar oportunidades e para melhorar a cidade, a nossa vida na sociedade petropolitana. Perfeito. Você já falou de cultura, quer dizer, as vocações de Petrópolis. Nós temos aí um grande centro de moda, né, que é a Rua Tereza e o Polo de Modas do Bingen. E Petrópolis já teve no passado grandes indústrias de tecidos. Há possibilidade de se pensar em resgatar isto? Eu não tenho dúvida, Cal, que há possibilidade e eu entendo como necessário. Esse próprio lugar aqui é um pouco um emblema disso, porque eu me lembro pequenininho de passar aqui onde hoje é Estácio, e é ótimo que haja uma universidade com pessoas aprendendo, mas eu me lembro que aqui era a antiga Malharia Lima. Eu vinha comprar meu moletom da minha escola aqui na Malharia Lima, né?
Então, infelizmente, houve um esvaziamento desse setor econômico aqui em Petrópolis. É um setor histórico. A gente, quando passa ali em frente a Barão do Rio Branco, vê o quanto que a indústria de tecidos e de feltros e de... Era Dona forte, Isabel, né? Lá abandonado o prédio, né? Exatamente, Dona Isabel. Santa Helena. Santa Helena, a primeira fábrica de feltros do Brasil foi aqui. Sim. Todo esse polo do Bing, da Rua Teresa, né? Ele emprega muita gente, portanto ele gera, né, renda, distribui renda entre os trabalhadores petropolitanos, entre gente do nosso povo. Então você precisa ter políticas para isso, para defender o emprego nessa área e para tentar dinamizar, né, seja com isenções fiscais, seja com uma política séria de desenvolvimento para a cidade. Isso passa por formação profissional, né, qualificação dos nossos jovens para atuar, mais uma vez, Cal, de acordo com a vocação da cidade. Não adianta oferecer qualquer curso, em especial os cursos que se costuma oferecer para a juventude trabalhadora, que é de virar apertador de parafuso. Porque essa juventude que está conquistando acesso à universidade, essa juventude popular, de origem humilde, ela quer mais, ela não quer simplesmente um emprego, ela quer um emprego de qualidade, ela não quer qualquer formação, ela quer uma formação profissional que possa ela ocupar um lugar melhor no mercado de trabalho. Tem pesquisas interessantíssimas, Cal e Ronaldo e pessoal que está em casa, para pensar um pouco o papel hoje da juventude na economia e no mundo do trabalho. E, portanto, o que justifica os investimentos em educação. Segundo o Data Popular, que é um estudo de pesquisa novo, de um cara que eu gosto muito, que é o Renato Meirelles, foi da UBS, foi do Movimento Estudantil Brasileiro também, ele diz que para cada R$100 que um pai de família, ou uma mãe, né, uma chefa de família, coloca dentro de casa, o jovem já coloca R$97. Então nós estamos falando de um percentual na população economicamente ativa, na força de trabalho muito importante. Mas o rendimento desse jovem muitas vezes é colocado para baixo, não se respeita a lei do estágio, se utiliza os estagiários como escraviários, distorcendo a função pedagógica do trabalho do estágio, fazendo ele entregar correspondência como se fosse um office boy, sem desmerecer esse trabalho, mas, né, porque inclusive os office boys entregadores são fundamentais para que os empresários ganhem seus grandes lucros, mas infelizmente a gente sabe que a juventude que trabalha nesses empregos, de office boy, de telemarketing, muitas vezes no próprio comércio, infelizmente recebem muito mal, não tem garantias trabalhistas e infelizmente boa parte da sua vida estaria condicionada a ser mal remunerada se a gente não consegue implementar, e a nossa luta é por implementar, políticas que valorizem o trabalho do jovem. Né? Você falou do jovem, né? E como que você vê hoje a atuação do jovem nas políticas do Brasil? A gente acabou de viver, Cal, no ano passado, um ano emblemático para debater a participação da juventude, né? Eu tive lá no Rio de Janeiro, na passeata que a imprensa noticia 1 milhão, mas as fotos aéreas fazem a passeata maior do que o Bola Preta, que é o bloco de carnaval lá do Rio. Então eu arriscaria dizer que quase 2 milhões de pessoas foram nas ruas do Rio de Janeiro, e eu também estive aqui em Petrópolis, naquela passeata que deu uns 30 mil, 40 mil ali na avenida, né? Que foi a sede da prefeitura na Keller, depois foi ali pro Obelisco e se dissipou em vários blocos na avenida. Então eu entendo que a nossa juventude ela tem uma participação interessante na vida do país, não só na política, mas na vida do país, estudando, trabalhando, produzindo conteúdo. Desde o esporte, vamos ver vários medalhistas olímpicos jovens no Rio em 2016, artistas, né, vários talentos se revelando de forma jovem. Mas se os jovens estão fazendo tanta diferença no mercado de trabalho, no esporte, na arte, em outras áreas, o porquê que na juventude, na política, a juventude não participa com a mesma força? Eu tenho um palpite, Cal, que é o seguinte: quando a gente pensa num jovem político, infelizmente, a gente lembra de um filho de um político. A gente não pensa num jovem político qualquer. Então, filhos de Cabral, filha de Garotinho, filho de Pisciani, filho de Bolsonaro. Zito. Né, os sobrenomes de Zito, de Bournier, de Rosa Fernandes, de Coronel Jairo. E aqui na cidade tem um novo Rates agora na política. E mesmo que não é filho, é afilhado. Então sabe-se que o Bernardo é afilhado do Pisciani. E a Cristiane Brasil e o Nescau, que são da família do Roberto Jefferson. Então, há um padrão a se romper, há um debate a se enfrentar. É possível que jovens estejam na política sem serem filhos ou sobrinhos de político. É possível que as mulheres estejam na política sem serem esposas de político. E são grupos que tratam a política como um negócio, na frente dos nossos narizes, um negócio de família, muitas vezes associado ao financiamento de campanha, a um financiamento que vem das empresas de ônibus, das empreiteiras de obras, dos planos de saúde e de outras estruturas interessadas em financiar candidaturas. E isso, na minha opinião, é a grande mãe da corrupção
e é a grande causa das pessoas se sentirem distantes da política. Então, há uma cilada para todos nós, para a sociedade como um todo, né, que é a cilada do afaste-se da política, porque é um lugar de gente corrupta. E eu digo o contrário, não, gente. Vamos nos aproximar. Aproximem-se da política. Quanto mais pessoas perto da política, melhor. Né? E é claro que isso implica em ter gente que não é comprometida com essas famílias e com essas empresas lá dentro da política. Nesse momento, Cal, em que outros jovens e outras pessoas que não têm esse mesmo financiamento de campanha e não têm ligação com essas famílias puder entrar na política, entrar na Alerj, nas câmaras de vereadores aqui de Petrópolis e de outras cidades do Rio, a partir desse momento eu entendo que a participação do jovem na política também pode mudar muita coisa no Brasil e em Petrópolis que a gente vê errado. Não se fecha a possibilidade até desses filhos, netos, enfim, de políticos que também possam se candidatar. É claro, o que não deve acontecer é de que seja somente eles. Porque tem alguns, né, Daniel, que realmente trabalham honestamente, correto e tudo, são dignos representantes, né? Mas é preciso dar oportunidade, mas as pessoas é que precisam buscar essas oportunidades, porque senão eles vão continuar. Que é o seu caso, por exemplo. Quem é político na sua família? Ninguém. Então, pronto. Quer dizer, você está começando, abriu um caminho aí para você mesmo e mostrando que qualquer pessoa pode se candidatar. É claro, qualquer pessoa que se prepare. Volto a dizer, você não caiu de paraquedas. Você tem toda uma militância, você teve toda uma preparação. Presidente da ONU, quer dizer, tem todo um comprometimento político já, até chegar a este momento. Eu vou meter a cara, como se diz, sim, e por que não? Eu vou arriscar. Acho que é isso que está faltando para o jovem. Ele querer arriscar, mas ele precisa se preparar. Aprender a fazer políticas públicas, fazer controle social. Eu acho que esse que é a grande dificuldade. Pouca gente quer frequentar os conselhos, porque as reuniões são chatas, pesadas, mas é necessário. É preciso que a gente faça controle social. Senão, ninguém pode chegar a ser político e quem não vai conhecer nada de nada, né, Daniel? Agora, Daniel, voltando novamente à questão da vocação que você citou. É claro, nós sabemos, Petrópolis é reconhecido no mundo inteiro pelo turismo. O que você pensa sobre isto para a nossa cidade, essa grande indústria que é a indústria do turismo? É preciso, Cal, mais uma vez, atrair essa juventude para conseguir dinamizar esse setor da economia de Petrópolis. Porque a gente percebe a maior parte da formação da juventude aqui desconectada com as oportunidades de emprego. Basta a gente andar pelas principais escolas da cidade, basta a gente dialogar com a juventude que está hoje estudando no Liceu, ou no CENIPER, no ICJ, no Rio Barbosa, ou em várias outras escolas, né? Como a gente percebe que existe uma certa falta de perspectiva ainda. O que está sendo rompido com políticas de acesso à universidade. Então o ProUni, as cotas, o Pronatec, esse tipo de política de acesso, ela consegue atrair essa juventude para a perspectiva de se profissionalizar. Mas haver esse tipo de política a nível federal ainda é insuficiente. Porque do ponto de vista federal, você discute a possibilidade do acesso, mas é aqui no âmbito local é que você precisa direcionar essa oportunidade de estudo para as vocações que Petrópolis tem. Então eu entendo que a área do turismo deve entrar não só no roteiro de geração de emprego da cidade, mas sobretudo no roteiro de formação profissional. É impossível pensar uma política de emprego ou de desenvolvimento desse setor da cidade sem que isso comece com a política de formação de uma mão de obra qualificada a partir de uma ampliação da oferta técnica e profissionalizante e mesmo dos cursos superiores de graduação aqui na cidade da área do turismo. É claro, não poderia vir outra resposta com toda a sua formação, a questão de professor mesmo, passa realmente pela formação. Agora tem o aspecto industrial do turismo. Como que isso pode reverter em benefício para a cidade, né? O turismo, o que está faltando para motivar as pessoas a virem realmente em Petrópolis, não ser somente o dormitório, para ficarem um dia, mais dias aqui na cidade? O que você pensa com relação a isso? Eu tenho conversado, Cal, com algumas pessoas ligadas a, por exemplo, essa dimensão do ecoturismo, que se ressentem da falta de investimento público e às vezes até de investimento privado em você poder valorizar o que existe aqui na Serra. Tentaram fazer o caminho do Brejal, alguma coisa assim? Do Brejal, exatamente. Com sustentabilidade, que é um conceito que Petrópolis não pode abrir mão,
né, de você pensar as políticas de desenvolvimento econômico com sustentabilidade, mas é importante que você consiga atrair investimentos para isso. Eu não creio, Cal, em resposta mágica, em fórmula pronta, né, em uma solução. Eu entendo que o papel dos nossos representantes, né, e o papel que a gente se dispõe a cumprir na LERJ não é simplesmente o de tirar frases prontas sobre os mais variados problemas que Petrópolis tem. Eu entendo que a nossa tarefa fundamental é conseguir articular os setores interessados, trazer de forma democrática para a discussão os interessados, o que é a grande dificuldade que os governos têm hoje. É raro que os governos tenham soluções chamando a sociedade para debater. Os profissionais do turismo, os formadores da área do turismo, a juventude interessada, a comunidade que é afetada pelas políticas, né, de turismo, sejam aquelas representações de associação comunitária, né, de sindicatos, sejam os setores que são remunerados através da economia do turismo. Eu entendo que deve haver um grande movimento em Petrópolis que deve promover fóruns de discussão sobre isso, sobre a área do turismo, e eu poderia usar um paralelo para outras áreas aqui em Petrópolis, e a partir desses fóruns, essa é uma grande viragem que a política precisa viver, ser mais influenciada pela opinião da sociedade. Que trabalhadores, que pessoas, né, que tenham participação na economia da cidade, o movimento estudantil, o movimento sindical, o movimento cultural, pessoas que praticam cultura na cidade, como é o caso da Roda de Rima, que essas pessoas tenham opinião e sejam ouvidas pelo poder público. E aí, certamente, tanto para a área do turismo, quanto para a área da cultura popular, quanto para a área da educação, a gente consegue encontrar as melhores políticas públicas, né? Então, eu acredito muito nesse processo de discussão, Cal, de chamar pessoas, para participar, né? Pessoas ligadas à discussão do turismo na cidade petropolitana e, portanto, fazer uma discussão consistente sobre quais políticas que podem reverter em mais emprego, em mais renda para esse setor na cidade. Quer dizer, você sendo eleito não vai ser um deputado somente de gabinete. Você vai para a rua para escutar, para ver as demandas da sociedade. E aí, é claro, você não pode falar só por Petrópolis. Existem outras cidades no estado aqui do Rio que têm essa vocação turística também. Então, é dessa forma que você pensa em exercer o seu mandato? Também, mas é claro que Petrópolis ela ganha uma prioridade muito grande, porque eu tenho mais conhecimento de causa, eu conheço a cidade, então muito da minha maneira de pensar o estado do Rio de Janeiro vem da minha maneira de enxergar Petrópolis, com as coisas que eu aprendi aqui, com o que eu conheço da cidade. Então é claro que a gente assume um desafio que é estadual, e é claro que o cidadão do norte, noroeste fluminense ou do sul fluminense deve receber a mesma atenção, mas é inevitável que Petrópolis tenha uma prioridade no exercício do mandato, como tem na campanha, por conhecer melhor as demandas daqui e por, inclusive, ter mais possibilidade de ajudar a cidade do que lugares que eu não conheço ou que eu não tenha tanta relação pessoal. Mas é claro que a gente está usando, né, o raciocínio sobre Petrópolis para também pensar e propor políticas para o conjunto do Estado. Mas eu entendo essa forma de fazer política sim, Cal. Eu entendo que não existe nenhum livro, nenhum manual para fazer política, e muito menos dentro de um gabinete se conhece os problemas porque o povo passa. Então, nesses 13, 14 anos de militância política, eu fiz movimento estudantil. E a política que eu acredito é a política de movimento. É a política das pessoas que se juntam e se organizam para juntas conquistarem direitos, ganharem causas, né? Vencerem batalhas em defesa da qualidade da educação, do passe livre, do acesso à cultura, da saúde de qualidade, entre outros. Então, um mandato que a gente propõe, sem dúvida alguma, o nosso gabinete ele é itinerante. Ele é dentro das comunidades de Petrópolis, ele é desde o bairro da Glória até o Espartacubanal lá em Cascatinha, ele é desde o Neylor ali no Retiro até as comunidades do Bing, o Tosete, a 24 de Maio na Rua Tereza. É uma política que está assentada onde o povo mora, onde o povo estuda e onde o povo trabalha. Né? Então são nas escolas públicas de Petrópolis, nos lugares onde a mão de obra, né, trabalhadora de Petrópolis está concentrada, e nos setores mais dinâmicos da economia petropolitana, né, e também da cultura da cidade. Eu entendo que é dessa maneira que Petrópolis pode estar bem representada na LERJ, já que a gente tem 2 representantes lá, e recentemente até um programa de televisão, o CQC, brincando, se é que é uma brincadeira, sobre a não frequência de um deles. Teve um deles que ficou 6 meses sem ir à LERJ. E a gente entende que isso não pode ser uma piada de mau gosto com a representação da população petropolitana, ter 2 parlamentares que, na prática, na minha opinião, não representam a cidade para além das suas famílias, né, dos seus interesses mais imediatos.
Então, para que se possa representar, é importante conhecer, é importante estar presente onde o nosso povo mora, trabalha e estuda. É porque uma das grandes queixas da população é exatamente essa. Esses candidatos só aparecem na época de eleição. Depois a gente tenta falar com eles e somem, porque cria uma barreira tão grande em torno dele que ninguém consegue falar. Você não pretende seguir esse modelo, né? De jeito nenhum. Inclusive, Carl, a gente tem utilizado o nosso tempo de televisão para chamar as pessoas para entrar em contato com a gente através do Facebook e do WhatsApp. E reforçado que o nosso Facebook e o WhatsApp, depois da campanha, continua o mesmo. Porque nos interessa juntar pessoas para causas que vão desde a causa veterinária até a causa cultural. São pessoas que estão desde a causa da defesa dos portadores de HIV, das políticas públicas na cidade, da política de redução de danos ao tratamento de dependentes químicos, até a luta por educação de qualidade, melhores salários de professores. A campanha ela vai durar mais poucos dias e a nossa luta vai durar a vida inteira. E como a gente não tem perna curta e acredita fundamente nas causas pelas quais a gente está lutando, a gente entende que o mais importante é envolver as pessoas e acumular com essas pessoas para outras batalhas, eleitorais ou não, mas que são lutas pelos direitos, né, de quem estuda e trabalha em Petrópolis, né, das pessoas que lutam por uma educação, por uma saúde de mais qualidade, pelo direito de poder produzir a sua cultura e ser valorizado por ela e pelas oportunidades que a gente luta para que a nossa gente tenha. Inclusive é muito fácil que as pessoas me encontrem em Petrópolis, ainda antes das eleições acabarem e mesmo depois das eleições, porque volta e meia a UJS concentra os seus militantes e as pessoas que estão debatendo educação na cidade ali na Praça Dom Pedro ou no calçadão do CENIP, do Colégio Dom Pedro, com a banquinha que muita gente que circula ali pela avenida já se acostumou a ver, né? A juventude ocupando a rua para fazer o debate de ideias, para debater, provocar o debate com a população sobre política na cidade. Daniel, você tocou a questão de HIV e dependência química. A missão do SOS Vida, embora hoje os atendimentos vão muito além dessas duas patologias, mas a missão, a razão do início do SOS Vida foi HIV e depois dependência química. Com relação ao HIV, o que a gente percebe? É um grande desmonte. Por quê? Porque hoje não é a mesma realidade de 30 anos atrás. Hoje o HIV é uma doença crônica, possível de ser controlada, e a gente percebe em alguns políticos algum pensamento de desmontar tudo isso que foi construído. Ou seja, os benefícios adquiridos, não precisa mais. Não tem mais recurso, não tem isso, não tem mais aquilo. Quer dizer, ser uma doença com tantas dificuldades quanto as outras. O que você pensa com relação a isto? Falamos do HIV, depois a gente comenta também sobre a questão da dependência química. Eu penso que essa maneira de enxergar o tema é quase desumana, né? Criminosa. Na verdade, quase não, ela é mais do que criminosa, ela é desumana. Porque se na saúde pública a gente vive tanta dificuldade, de fato, nessa área do HIV há conquistas, né, a se comemorar na sociedade brasileira. Essa própria questão da distribuição gratuita dos coquetéis e de todo o apoio que se tem no Brasil ao tratamento de soropositivos. Então, na nossa opinião, é fundamental preservar, garantir e defender essas conquistas no tratamento do HIV e, na verdade, ampliá-las, né? Então, há toda uma discussão específica também, que é preciso que seja feita com especialistas na área e, sobretudo, com movimentos, porque a gente sabe que essa luta conta. A saúde como um todo é um setor que tem muitos militantes, né, e muitos movimentos que de forma organizada já lutam pelos direitos da saúde. Então é um setor admirável nesse sentido, né? Usuários ou profissionais da saúde que se organizam para defender e para conquistar uma série de atendimentos e de direitos ligados à saúde. No caso do HIV, realmente o movimento de AIDS é muito forte. Se estruturou, organizou, exigiu, cobrou toda essa necessidade de que o governo engajasse. E veja bem, nós chegamos a ser considerado o melhor programa de AIDS do mundo. E só que se ficou em cima disso aí, é o melhor programa de AIDS do mundo e acabou. É a mesma história da seleção. Temos a melhor seleção do mundo. E o que aconteceu? 7-1. Vai esperar acontecer a mesma coisa do HIV? Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa pegar esse exemplo. E não é bem assim. Nós não podemos deixar perder as conquistas obtidas. Aí, o candidato, que a gente realmente precisa de manter as frentes parlamentares. Frente parlamentar de AIDS existe no Estado. Aqui no município Petrópolis, o Estado do Rio, foi a primeira cidade
Aliás, eu nem sabia disso. E foi uma proposta nossa, do SOS Vida e da Pastoral da AIDS. Foi a primeira cidade a ter uma frente parlamentar de AIDS. Por quê? Porque nós queremos nos resguardar, porque eu vou passar, com toda certeza, eu não vou ser eterno, e nenhum de nós. Então, é preciso que outras pessoas mantenham. E, é claro, as políticas públicas precisam ser garantidas. E aí é a pergunta que eu faço para você. Você estaria disposto a assumir, participar da frente parlamentar de AIDS, por exemplo? Sem dúvida alguma, Cal. Seria uma honra, um prazer. Sem dúvida alguma. Não só sendo eleito, Cal, me disponho a fazer parte da frente parlamentar em defesa, né, dos portadores de HIV e das políticas de saúde, mas também, mesmo se não for eleito, me comprometo, enquanto movimento, enquanto presidente estadual da União da Juventude Socialista, que sou, da UJS, ser solidário e parceiro objetivamente dessa luta, né? Tanto em debates, em atividades, campanhas, né? Para que se defenda os direitos. A banalização, né, da AIDS está aí a olhos vistos, para quem quiser ver. Entendeu? Infelizmente isso está acontecendo e eu acho que nós não podemos permitir de jeito algum, aconteça, né? Porque se tomar de 7-1 numa questão séria como a AIDS significa perder vidas. Exatamente. E vidas é algo, né, que a gente não está disposto a perder. Já se perde muitas vidas pela ausência das políticas públicas ou por políticas públicas equivocadas como a de segurança pública, que muitas vezes mata e não protege. Então a gente entende que a omissão do Estado em temas que não são regulamentados, às vezes até pelo preconceito, por visões mais conservadoras, já é um prejuízo suficientemente grande. É preciso que a gente tenha coragem de debater os temas que são mais polêmicos e, sem dúvida alguma, os portadores do HIV e todos esses direitos que devem ser defendidos e ampliados, eles são uma prioridade, porque é a luta pela vida, é a luta por pessoas que dependem da política pública, um tratamento que é caro e complexo, mas que o poder público tem condições de oferecer de forma gratuita, e esses direitos têm que ser preservados e ampliados. Perfeito. É porque uma das queixas do movimento de AIDS, Daniel, é exatamente esta, porque veja bem, nós tivemos em outras eleições, fazendo parte da agenda dos candidatos à presidência, a temática AIDS. E o que está se observando? Que nessa eleição atual não existe um comprometimento dos candidatos, né? Por isso que eu estou provocando você para saber, pelo menos aqui a nível de Estado, o que você pensa com relação a isso, né? Você vê, por exemplo, acabei de lembrar aqui dessa declaração do Fidelix, né? Num debate que tem gerado uma reação grande, né? Mas eu entendo que, infelizmente, como a influência do marketing é muito grande nas campanhas eleitorais, Cal, eu acho que muitos candidatos não têm a coragem de se comprometer com temas mais polêmicos. Os marqueteiros muitas vezes alertam contra o risco do candidato assumir posições mais firmes e mais honestas, mais sinceras. E eu penso a política de forma diferente. Eu entendo que se fosse para não assumir posições polêmicas, e não se comprometer, né, com programas de governo, né, ligados ao atendimento da população portadora de HIV e outros temas parecidos, né? Você vê recentemente como é que a candidata Marina Silva, infelizmente, depois de uma tuitada do Silas Malafaia, recuou da posição de criminalizar a homofobia e de defender a união civil estável. E eu entendo que para a juventude brasileira como um todo hoje, seja ela homoafetiva ou heteroafetiva, há uma defesa quase que consensual da criminalização da homofobia. Então eu entendo que as pessoas que têm opinião e elas disputam eleições com essas opiniões devem se comprometer e dar visibilidade justamente a esses temas polêmicos de populações que precisam de políticas públicas como os portadores do vírus do HIV. Porque se não fosse para fazer polêmica, de que seriam necessários os políticos? Sim. Se é para deixar tudo como está, né, e as coisas como estão, e tantas hipocrisias e injustiças, inclusive no atendimento à saúde da nossa população. Então eu entendo que é importante se posicionar em defesa desses temas. Perfeito. É porque se não entrou na agenda dos candidatos à presidência, como nos anos anteriores, eu acho que é preciso que nós, o movimento de AIDS, leve para alguma outra agenda, alguma outra possibilidade, que são os candidatos nos nossos municípios, estado
e até a nível federal também. Eu acho que a gente, até chegar na presidência, claro, se você como deputado, se você vai provocar o governador, como é que estão as políticas públicas voltadas para o HIV? Eu acho que esse que é o nosso papel também. Se os candidatos à presidência não quiseram falar sobre isso, vamos falar de outra forma, não é? Queria te propor então, Cal, que a gente pudesse conversar com os estudantes aqui da universidade, com a administração da universidade, para a gente de repente tratar agora, no próximo mês, de fazer um debate aqui sobre esse tipo de política. Quais são as políticas públicas que Petrópolis pode desenvolver, ou que o Estado do Rio de Janeiro pode desenvolver em relação ao HIV. Então, se você me ajudar, Cal, eu te ajudo, a gente pode assumir essa parceria publicamente aqui, nós temos de tentar debater na universidade. Perfeito, nós temos a frente parlamentar de AIDS, a semana que vem vamos nos reunir. Pronto, podemos propor, talvez fazer até na Câmara ou aqui na Estácio de Sá, realmente começar esse debate. Eu acho que a gente precisa manter a AIDS em todas as nossas agendas para não chegar a 7-1, não é? Conta comigo para isso, Cal, com certeza. Perfeito. Bom, candidato Daniel Iliesco, nós estamos aí, foi um bom bate-papo. Gostaria que você falasse agora para os nossos amigos internautas. Lembra que a nossa web rádio ela vai para todos os cantos, nós estamos com uma audiência boa, até fora do país também. Acho que é importante, é claro, você não vai ter voto lá, mas é importante as pessoas de outros países e cidades saberem o que um jovem petropolitano, candidato a deputado do Estado, o que ele pensa, né? Então, o Ronaldo também, falar mais as nossas considerações finais aí. Agradeço a participação aqui no programa e queria também agradecer ao Daniel Iliesco e achei muito bacana as suas colocações e caso você seja eleito, eu e a classe veterinária cobraremos de você essas medidas que são bem interessantes. Legal, Ronaldo e Cal, eu que agradeço. Eu acho muito importante, Ronaldo, que a classe veterinária e a população petropolitana possa não só cobrar, mas participar junto. Eu acho fundamental essa postura, né, de dialogar, de sugerir, de cobrar, de acompanhar. Quanto mais a sociedade petropolitana e a classe veterinária e todas as outras classes aqui e categorias profissionais participarem cobrando, fiscalizando, participando, sugerindo, fazendo parte das soluções, mais mudanças a sociedade vai viver e melhor a política será. Porque eu queria, gente, agradecer imensamente esse espaço, Cal, assim, valorizar muito a SOS Vida enquanto projeto, valorizar muito o fato de vocês terem uma rádio e de poderem dialogar com a população através desse instrumento da rádio, que é preciosíssimo, que num momento como esse eleitoral presta um serviço importante de pluralidade, que muitas vezes as redes abertas de televisão não dão, né? Então eu queria valorizar muito esse espaço, a missão, né, que você participa, né? É admirável que a gente em Petrópolis tenha pessoas que lutem com o seu trabalho, com o seu dia a dia, e eu queria muito poder dialogar com as pessoas que estão em casa para pedir o voto delas, quero sim o voto, porque isso é um termômetro importante da força que a gente vai poder ter na Alerj ao ocupar um mandato e contribuir com as políticas de Petrópolis, investir na nossa juventude, mas o voto ele é uma parte desse processo, então eu quero pedir muito que as pessoas possam procurar na internet, quem estiver já ouvindo na rádio web, já aproveitar que está com o teclado na mão e entrar no site danieliliesco.com.br, entrar na nossa página e nosso perfil no Facebook. São várias propostas que a gente tem explicando lá o porquê da nossa candidatura e a gente quer muito afirmar que as pessoas honestas, simples, que estudam, trabalham, elas também podem fazer parte da política, elas também podem ganhar as eleições sem ter financiamento de empresa de ônibus, sem ter empreiteira de obras por detrás, sem fazer parte de uma família que tem esquema político há muito tempo. Então, que a população comum ela também pode fazer política e que isso pode sim mudar a nossa vida, pode trazer investimentos para Petrópolis, pode trazer oportunidades para a nossa juventude e pode conquistar direitos, né? Então, cara, eu queria deixar o nosso compromisso aqui contigo, com a SOS Vida, para todos os temas que a gente debateu, em especial para esse, para que a gente possa também participar dos debates da frente parlamentar e em qualquer lugar da cidade de Petrópolis, aqui na Estácio, levar esse debate para frente, com mandato ou com movimento, de um jeito ou de outro. Pode contar comigo e a população que está em casa, a gente pede para que acompanhe, para que dê uma força, para que se achar justo e se sentir convencido, não só vote, mas ajude a multiplicar votos, porque infelizmente muitos dos outros candidatos nesse momento
estando gastando dinheiro comprando voto. E a gente tem ideias para defender e para disseminar. Né? Trabalhamos de um outro jeito e acreditamos na política de outra forma. Então, para que quem puder ajudar a difundir para sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, faz uma diferença enorme e a gente acredita que essa corrente de pessoas pode eleger a gente para a LERJ, pode nos dar um mandato na LERJ que possa trazer benefícios para Petrópolis e para a população do Rio de Janeiro. Então, repete os seus contatos, Daniel, é importante, o site, como as pessoas podem interagir com você, ou conhecer um pouco mais do Daniel Ilesco, candidato à LERJ aqui no estado do Rio. Então, Cal, para o pessoal poder anotar, é Daniel Iliesco, vou soletrar o Iliesco? São 7 letras, ILIESCU, danieliliesco.com.br, e a turma também acha no Facebook, no Instagram, em outras redes sociais. O número, Cal, é 65010. 65010, que faz inclusive uma menção aos 10% do PIB que a nossa luta na Uni conquistou para a educação pública brasileira. Então, 65, que é a legenda do PCdoB, 010, 65010, Daniel Iliesco. Pelo seu site, as pessoas vão poder conhecer um pouco mais, é claro, nesse tempo que nós tivemos aqui, não foi possível você falar sobre tudo, né? Toda a sua formação e os seus pensamentos. O ideal, realmente, é que as pessoas conectem, entrem no seu site para conhecerem um pouco mais, né? Bom, muito obrigado. Mais alguma... Não, muito obrigado, né? O ideal é que as pessoas conversem sobre política e pesquisem. Isso a gente acha fundamental para ter uma LERJ melhor. E eu quero agradecer de coração, Cal. Muito obrigado pelo convite. Sempre às ordens. Bom, você que esteve conosco na Web Rádio SOS Vida, obrigado pela companhia. Continue sempre com a sua Web Rádio SOS Vida. Controle Social e Cidadania. Sua participação poderá melhorar o mundo e a vida de muitas outras pessoas. Controle social se faz com participação. O curso de jornalismo da Universidade Estácio de Sá, campus Petrópolis, é parceiro da Web Rádio SOS Vida.